Então, Êxodo 2, nós vamos pegar do versículo 1 ao 10, né? Senhor nosso Deus e Pai, neste momento agora é a palavra da noite. O Senhor está falando, meu Pai, os irmãos louvaram de forma edificante. E agora é o momento, Pai, após o testemunho do irmão, da palavra da noite, que o Senhor venha usar conforme a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Êxodo 2. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 2, versículo 1 em diante, diz assim. Vamos achar, né? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume, vinche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Amém. A igreja pode se assentar. Amém. Então, esse trecho fala do nascimento De Moisés. de Moisés, exatamente, né? Nós conhecemos a história. E por que, né, que a mãe de Moisés, ela, não podendo mais esconder o menino, colocou o menino no cesto de junco e sobre ali, né, vamos dizer assim, aquela moita de junco, né, no rio, para que o menino descesse ali no rio Nilo. Com certeza foi um ato de fé. E com certeza foi um ato de fé. Por quê? Porque ela colocou ele ali, mas ela não sabia o que ia acontecer, né? E olha só, irmãos, como é a história, não é? Ela fez isso, mas antes de eu entrar aqui no mesmo capítulo que nós lemos aqui, a primeira parte, não é? Do capítulo 2 que foi lido aqui, por que a mãe de Moisés fez isso? Vamos trabalhar com a igreja contextualmente. É para que não perdesse o filho dela. Exatamente, porque Faraó havia dado uma ordem, nós sabemos, né? Para matar, para as parteiras hebreias, para que elas matassem todo menino, toda criança do sexo masculino que nascesse. Por quê? Porque o povo de Israel, os hebreus, eles estavam crescendo na terra do Egito. E aí houve o quê? Um receio. No sentido de ameaça, né? Exato, porque se levantou um outro rei que não conhecia a história de José. E aí veio o temor. Esse povo está crescendo, não é? E provavelmente, havendo uma guerra, esse povo vai aliar-se ao inimigo E derrubar. e nós perderemos, né? Ou seja, o império está Ameaçado. em risco, ameaçado. Então, ele deu essa ordem para matar as crianças do sexo masculino. Mas Deus é tão bom que as hebreias, né, as parteiras hebreias, elas não obedeceram a ordem de Faraó, a ordem do rei.
E aqui também não é a questão da pessoa, porque tem crente, vocês sabem disso, que é cabeça fraca. Ele usa um texto como, por exemplo, né, esse texto das parteiras hebreias, para dar base à desobediência dele, às vezes, em situações descontextualizadas que não tem nada a ver. Aqui, as parteiras, elas não mataram as crianças do sexo masculino porque elas temeram a Deus. Não foi uma desobediência alienada, não é? Assim, não foi uma desobediência daquelas, né, perversas, né? Não foi um ato de rebeldia, foi um ato, pelo contrário, de temor a Deus. É isso que a gente precisa entender, porque tem pessoa que às vezes pega um texto na Bíblia para dar base à rebelião dele, ou à desobediência dela, da pessoa, né, que faz isso. Então não se pode fazer isso. Eu posso usar um texto desse, ou outros textos, né, em que houve uma desobediência, mas por temor a Deus, como no caso de Raabe, por exemplo, para dar base a um erro meu que eu estou cometendo. Tem muita gente que faz isso. Então a gente tem que vigiar. A gente tem que não usar a palavra para nos favorecer. A gente tem que usar a palavra do jeito que ela é, seja para nos corrigir ou para nos abençoar, edificar. E até uma correção, quando é de Deus, ela edifica também, nós sabemos, né? Mas elas não obedeceram. O rei deu uma ordem. Por quê? Dessa forma, nós vamos enfraquecer esse povo. E esse povo não vai continuar crescendo na terra. Então sempre houve medo. O que fica claro aqui para nós? Uma demonstração de medo de Faraó, do rei. Há sempre o medo, não é? Mas na mente dele, no contexto em que ele vivia, isso era até uma coisa aceitável, não é? A gente compreende isso. Ele não era um líder de Deus, ele era um pagão. E o homem sem Deus, às vezes até o homem de Deus, ele tem receio. A gente vai imaginar então o homem sem Deus, mais receio tem ainda. A gente vê aí as brigas políticas por aqueles que têm medo de perder o poder, matam, né, fazem o que ele fez aqui. Só que essas parteiras, diz o verso 17 do capítulo 1, verso 17, que elas temeram a Deus, não é? E deixaram viver os meninos. E quando Faraó, quando elas foram arguídas, perguntadas, o que elas disseram? As mulheres hebreias são mais vigorosas do que as egípcias. Quando nós chegamos, elas já deram a luz. E assim foi, né? E isso foi um ato, meus irmãos, que salvou aquelas crianças, para que o propósito de Deus não ficasse comprometido. E por esse ato de fé e de obediência dessas mulheres, o que aconteceu a elas? Capítulo 1, versos 20 e 21. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Elas tiveram um papel fundamental no propósito de Deus, né, para o crescimento do povo e se tornar um povo forte, né, como estava sendo. Verso 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Elas foram abençoadas. E porque elas temeram a Deus, Deus deu a graça delas constituírem família. Aqui, a gente não sabe, por exemplo, se elas tiveram filhos homens, porque o texto não é claro. E Deus poupou, permitiu isso acontecer, assim como Ele poupou Moisés. Né? De alguma forma, elas tiveram família, elas constituíram família numa época em que não dava para fazer isso, mas Deus deu essa graça, como eu disse aqui, talvez permitindo
que os filhos, homens, né, do sexo masculino, vivessem, fossem ali protegidos pelo Senhor, como Moisés também foi protegido. Isso aí é uma hipótese. Mas, de uma forma ou de outra, Deus deu a graça a elas, para que elas constituíssem família. Não daria para fazer isso, ou não dava para fazer. Pastor, Mas Deus fez dar. Seguindo essa linha de raciocínio, quantas pessoas Moisés tirou lá do Egito? Mais de 1 milhão, né? Segundo a Bíblia, né? Parece que, eu não tenho bem certeza, 2 milhões aproximadamente, alguma coisa assim, né? Estima-se isso. Seguindo essa linha aqui da pregação. Estima-se isso. E parece que tem até esse número. Se o irmão quiser dar uma consultada aí para nós para ver, tá? Rapidinho, tá bom? Estima-se isso. Mas foram muitíssimas pessoas, não é? Então, Deus já tinha um propósito. Qual que era o propósito de Deus com essa criança? Aumentar a população. De que ela crescesse ali, como ele cresceu. Resgatasse o povo de Deus. E depois, no tempo certo, exatamente, Deus usaria ele para tirar o povo da opressão, não é? Mas aí no capítulo 2, enquanto o irmão está procurando ali, olha só, versículo de número 4. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Quem era a irmã do menino? Miriam? Miriam. Então tá bom. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Qual rio? Rio, não fala de coisa nenhuma. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo verso 6. O cesto, né? Viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã Miriam, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Ela respondeu a Miriam: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então, olha o propósito de Deus: o menino descendo no cesto e a irmã dele acompanhando. Olha como é Deus, para que quando a princesa lá, né, como fala aqui no versículo, a filha de Faraó, quando ela avistasse o menino, ela mandaria pegar o cesto, abriria o cesto, e ela veria quem? Como viu? Moisés. E a irmã de Moisés ali, acompanhando tudo. Irmãos, isso é uma coisa do acaso? Não. Ou é um propósito de Deus? Propósito feito de Deus. Tudo que é um propósito de Deus acontece, não é? Então Deus, ele trabalha, ele tem os seus desígnios, os seus planos não podem ser frustrados. Jamais um plano de Deus vai ser frustrado. Jamais isso vai acontecer. Nesse sentido aqui. Porque isso aqui não era algo condicional. Tem plano de Deus que é condicional. Agora isso aqui não. Isso aqui Deus queria fazer e fez. Não é? Então ele poupou a vida de Moisés. E quem criou Moisés? A sua própria mãe. Olha que maravilha. Com certeza a mãe de Moisés criou ele ali. E o texto não é claro, mas algumas coisas, né, provavelmente a mãe de Moisés falou com Moisés. Eu não estou me lembrando aqui de um texto claro. A mãe de Moisés, eu creio que nem tem, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, não estou me lembrando se tem uma passagem bíblica que diz isso. Que a mãe de Moisés criou ele e tal, ensinando ele, não sei. Quer ver? Vamos lá para Atos. Agora me lembrei de uma passagem que talvez fale isso, né?
Isso me ocorreu aqui agora. Atos dos Apóstolos. Deixa eu dar uma olhada. Só um momento, irmãos. Me veio a memória. Para me ver o capítulo direitinho. Se é Atos 7, não é? Vamos pegar do verso 22 em diante, de Atos 7. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Verso 28. Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? E a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então, me parece que aqui não fala, né? Não fala, né? Então, esse é o episódio aqui que eu li. Eu achei que poderia ter alguma coisa, né, nesse trecho, mas não tem. Eu não li tudo ali. Quem quiser ler esse trecho todo de Atos, né, para não sair muito do contexto. Está no contexto, né, mas aí eu ia ler muitas outras coisas que de repente, né, não é o propósito da mensagem. O que foi lido em Atos agora, isso não estava nem na minha memória aqui, de passar, mas foi o episódio, realmente, em que Moisés viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio e matou o egípcio. A fim de defender. Não, ele matou e defendeu o hebreu. Porém, depois, né? Depois, não, isso foi visto por alguém. Que na hora que ele foi lá, assim, atuar numa discussão, a pessoa falou com ele sobre a morte do egípcio. Ele achou que estava oculta. Aí ele teve que fugir, né? Como nós sabemos, porque o faraó queria matar, certo? Depois que ele ficou sabendo que Moisés matou um egípcio, né, para defender um hebreu. Voltando lá para Êxodo, capítulo 2, nós observamos aqui no versículo de número 9: então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo, verso 10, o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Este ou esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Então, o que a gente observa nesse trecho aqui? A preservação de Moisés. Quem preservou Moisés? Deus. Porque quando Deus tem um propósito, alguma coisa vai fugir? Não. Mas com certeza, embora Moisés tenha sido criado, né, ali segundo aquela cultura egípcia, como nós vimos aqui,
Mas a mãe dele, quando o criou, penso eu, que ela passou algumas coisas para Moisés. Não é? E Moisés, com certeza, ele amava o seu povo. Ele não era uma pessoa que, não. Porque a maioria das pessoas, essa maioria, trazendo nos dias de hoje, a maioria das pessoas essa maioria que tivesse a oportunidade que Moisés teve, faria o que Moisés fez? Eu acho que não. Eu mexer com escravo? Tá doido? Fica na minha. E Moisés, ele talvez seria até um possível faraó. Tinha essa condição, não é? Do jeito que ele foi criado e tal, né? Talvez ele estava ali provavelmente cotado para ser um faraó. Existe essa ideia clara na Bíblia. Então quer dizer, Moisés, ele foi uma criança que foi criada, embora num contexto de, como se diz, muita riqueza, mas era uma riqueza segundo o mundo. E Moisés, no fundo, sabia que a riqueza dele verdadeira era o que Deus tinha para ele e para o seu povo. Esse aqui que é o X da questão, não é? Então, de que forma as crianças hoje em dia estão sendo criadas? Essa é uma pergunta. Nós temos que ter cuidado, porque o que nós temos visto que tem destruído as crianças hoje no mundo, há assim muitos planos, projetos que estão sendo executados e já há muito tempo, de longa data para cá, para destruição de crianças, e muitas crianças têm sido destruídas por conta desses projetos que têm sido criados e executados. E muitas crianças que se perdem, creio, também porque não foram ensinadas. Um dia eu vi uma coisa que eu fiquei pensando, isso aqui é testemunho. Eu vi um senhor falando, ele estava testemunhando de uma obra que eles estavam fazendo, parece que em alguma favela, alguma coisa assim, né? E aí alguém perguntou para uma criança assim: você quer ser de Jesus? De quem você vai ser? E a criança disse surpreendentemente: eu vou ser daquele que me ganhar primeiro. Se o crime me ganhar, eu vou ser do crime. Se Jesus me ganhar, eu vou ser de Jesus. Aí esse cidadão, dizendo que na hora abriu a mente dele, e ele viu a importância de trabalhar com as crianças, com os infantes, adolescentes, antes que o crime chegue, que o mal chegue. Porque se nós não discipularmos, o mundo vai discipular o crime. No caso de Moisés, foi diferente. Por quê? Moisés tendo tudo para ser ali, vou dizer assim, um pagão, não é? Tinha tudo para isso, mas ele cultivava em seu coração a fé. Moisés, ele cria em Deus. O que chamava realmente a atenção de Moisés não era a glória e a riqueza do império egípcio, era o plano de Deus para a vida dele. Moisés sabia em seu coração, embora ele estivesse ali no império rico, ele sendo cotado provavelmente para ser um faraó, nada daquilo podia salvar a sua vida. Nenhum deus egípcio, nem o Egito, nem o Nilo com a sua glória, nem os deuses pagãos, nenhuma dessas coisas ocuparam o coração de Moisés, a ponto de Moisés perder a fé no seu Deus. O que eu quero deixar aqui para cada irmão? O que nós temos que fazer com as crianças?
e com as pessoas, né? De modo geral, os adolescentes, é ensinar a palavra de Deus, é falar para as pessoas o seguinte: olha, por mais que você ensine para o seu filho as coisas do mundo que são boas, tem coisas do mundo boas, mas nada pode se comparar à palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é ensinada a uma criança, vai levar a compreensão de que a grande riqueza é a glória que Deus tem para ela, não é a glória que o mundo pode oferecer. Essa é a questão. Então Moisés, ele era uma criança diferente, ele foi um jovem diferente, ele cresceu entendendo o que havia acontecido com ele, mais ou menos assim: eu estou no Egito, mas o Egito não está em mim. Amém. Eita! Para nós hoje, nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar no nosso coração. Amém. Só pode ter um espaço, no sentido mais amplo e completo, no nosso coração, para uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Amém. Toda oferta que nós recebermos, por mais tentadora que seja, nós temos que rejeitá-la quando ela vier para ser uma proposta contrária ao plano de Deus. Toda proposta contrária ao plano de Deus, o que nós temos que fazer? Rejeitá-la. Essa é a questão. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo passa. O mundo passa com a sua glória e com as suas concupiscências. A Bíblia fala: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Os desejos, os encantos do mundo, as seduções, essas coisas passam. Quantas pessoas já passaram pelo mundo, não é? E tiveram uma grande glória, mas não tiveram a verdadeira glória, que é o Senhor. E onde estão essas pessoas hoje, que já partiram? A alma dessas pessoas. Então a nossa glória tem que ser em reconhecer que só o nosso Deus é Deus verdadeiro. Amém. Nisso tem que estar a nossa glória, em conhecê-lo e glorificá-lo, sabendo que só Ele é Deus. Amém. E que Ele não divide a sua glória com ninguém. Moisés sabia disso. Então, precisamos de fazer isso, não é? Com as pessoas, adolescentes. Moisés, ele, né, assimilou tudo que ele aprendeu de Deus, provavelmente. E outra coisa, olha só, para encerrar, nós caminharmos, né, para o final da mensagem, vá para Hebreus 11. Hebreus 11, verso 23, falando sobre os heróis da fé. Vamos pegar só um trecho de Moisés. Hebreus 11, 23. Está escrito assim, Hebreus 11, verso 23: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então os pais de Moisés ocultaram ele. Por quê? Pela fé, né? Então Moisés, ele recusou a ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Pela fé. Verso 25: preferindo, preste atenção nisso aqui agora, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou ao próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha só, Moisés abandonou tudo
porque ele considerou o próprio de Cristo. É lógico que o entendimento que Moisés tinha de Cristo era limitado, né? Mas já se falava, não é, na esperança do Messias. Isso foi sempre falado no meio do povo, certo? Então, alguma coisa ele tinha em seu coração. A gente pode ver, por exemplo, isso, marcar aqui, vou voltar rapidinho, quer ver? Para vocês terem uma ideia. Deuteronômio 18 tem uma profecia que fala de Jesus, né? Me lembrei dessa. Versículo 18, ó. Deuteronômio 18, verso 18 também. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então cresce, né? E esse profeta é uma referência a Jesus, entendeu? Então de alguma forma nós podemos entender que ele tinha alguma compreensão, não é? De Cristo. Então fala aqui Hebreus 11, 26. Porquanto considerou ao próprio de Cristo, ou também preferiu sofrer pelo seu povo como Cristo sofreu pelos israelitas, né? Essa interpretação, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Qual que era o galardão que ele, a recompensa que ele contemplava? O que Deus tinha para ele. A recompensa que nós temos não é que o mundo pode oferecer, é a que Deus tem para dar. Amém. Essa o diabo não pode tirar, só se a pessoa se desviar. Mas se ela se manter na sua posição, não tem diabo, não tem ninguém que vai arrancar a promessa, o galardão, tudo que Deus tem prometido para o seu filho, para a sua filha, não é? Verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Então, quando o povo, aqui pode ser uma referência à saída dele, quando ele fugiu, né? Quando o faraó queria matar, pode ser uma referência à fuga dele, ou à saída do povo de Israel da terra do Egito. Êxodo significa o que? Saída. Então, pode ser uma referência até mais adequada esse versículo com a saída do povo, né? Então ele temeu, quando ele foi o condutor usado por Deus para tirar o povo de Israel da terra do Egito, ele temeu? Não. Diz aqui que ele não temeu, não ficou amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, quem vê Deus não vai temer a nada e a ninguém. Amém. Pode o presidente falar, não que nós não assim tenhamos respeito pelo presidente ou por qualquer autoridade. Nós, como cristãos que somos, temos que respeitar, isso é um fato. Mas quando qualquer voz de qualquer autoridade entrar em contradição com o propósito de Deus, aí nós temos que obedecer a Deus. Essa é a questão. E por que nós obedecemos a Deus? Em primeiro lugar, quando uma ordem for dada, uma ordem contrária à vontade de Deus, porque nós seguimos como Moisés, vendo o invisível. Ninguém vê Deus, mas o crente sabe que Deus está com ele. Amém. São os olhos da fé. Então, a Deus eu tenho que obedecer em primeiro lugar, antes que qualquer pessoa venha falar alguma coisa. Antes de qualquer ordem, a primeira tem que ser a ordem divina. Moisés, a gente pode ver no ministério de Moisés claramente.
Por que Moisés fez isso tudo? Porque ele andava, como diz aqui, ó, de forma firme, como quem vê aquele que é invisível. Eu sei que Deus está comigo como? Quando eu estou com Ele, obedecendo a Ele, fazendo o que Ele mandou no propósito dEle. Então eu preciso de temer? Se eu estou obedecendo a Deus, eu preciso de temer? Qualquer pessoa que estiver obedecendo a Deus, ela não precisa de temer. Antes a Deus do que os homens, a Bíblia fala. Então o crente tem que caminhar nesta terra vendo aquele que é invisível, que não se pode ver com os olhos humanos. É por isso que tem muita gente que recua, que sai do propósito de Deus, que se perde e acaba mal, porque deixa de olhar para o invisível. Eu não vejo Deus, mas eu creio em Deus. E quem crê em Deus, pelos olhos da fé, ele contempla o que Deus tem para ele. Ele sabe que ele está numa situação difícil, como estava Moisés, que teve toda a sua vida materialmente comprometida. Mas a aliança de Moisés não era com Faraó, era com Deus. O crente que tem aliança com Deus, com Jesus Cristo, está na aliança que Cristo fez na cruz do Calvário, ele não vai retroceder, ele vai prosseguir, porque ele anda com aquele que vê o invisível. Moisés, ele andava com quem vê o invisível. Então, nós temos que andar com Moisés. Moisés foi um grande profeta de fé. Cometeu erros? Cometeu, como todos os outros, mas foi um grande homem de fé. E a Bíblia é clara acerca disso. Estou mentindo? Então, ele fez isso tudo pela fé. Hebreus 11:1 fala que fé é o quê? É o que não se vê, é o firme fundamento que se espera, e a prova das coisas que se não vê. Fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Você não vai ver, não tem como você, para Deus, ter que ver para crer. Você tem que primeiro crer. E o que Ele tiver de te mostrar, Ele vai mostrar. Evangelista. Agora tem coisas que nós só veremos na glória. Mas eu sinto. Exatamente. Você tem que sentir. Você está caminhando para uma terra diferente, celestial, né? Então, verso 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Ele fez isso pelo quê? Pela fé. Ele celebrou a Páscoa. Eles pegaram o sangue do cordeiro, passaram ali, né, nas portas, para que quando viesse o anjo exterminador, o anjo, ele veria o sangue nas portas e passaria por cima, porque toda casa que não tivesse o sangue passado nas portas, não é? Nos umbrais ali, né? Nas portas, toda casa teria o primogênito destruído, como teve. Então, com o povo de Deus aconteceu o quê? Nada. Quando morreram os primogênitos, só morreram os primogênitos dos egípcios, inclusive o primogênito de Faraó. Essa foi a 10ª praga. Teve que a força de Deus dar uma certa quebrantada no coração de Faraó para que ele liberasse o povo. E Moisés fez isso pela fé. E esse sangue hoje representa o sangue do Cordeiro. Toda pessoa que tem o sangue de Jesus, o diabo tem que passar longe dele. E se vier para ele, só vai tocar nele com permissão de quem? Só se Deus permitir. Fora isso, eu penso comigo, de acordo com a Bíblia, que quando o diabo chega na vida de um cristão, ele opa, isso aí é marcado. Esse aí está coberto com o sangue do Cordeiro. Esse a gente não pode mexer não. Só com a autorização do homem branco. A gente sabe que é assim. E para encerrar o 29. Pela fé, atravessou o mar vermelho,
como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. É o que eu quero finalizar. Moisés aprendeu, foi ensinado, foi homem de Deus, e eles atravessaram o mar vermelho, pisando em terra seca, pela fé. Então, pela fé, o mar se abriu, eles passaram, foram livrados, e os que tentaram persegui-los, não só tentaram como persegui-los, os que tentaram matá-los, foram mortos nas águas do mar vermelho. Como nós já sabemos, né? As águas foram fechadas. O mesmo Deus que usou Moisés para estender a mão para o mar e o mar se abrir, usou Moisés depois para estender a mão e o mar se fechar. E os que tentaram passar pelo caminho que o povo de Deus passou morreram, porque o caminho que Deus prepara para o povo dele é só o povo dele que vai passar. Amém. Quem tentar passar ali vai morrer mesmo, porque isso é uma coisa, irmãos, que Deus faz só com o seu povo. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. E assim aconteceu. Ele estendeu e eles morreram. Por quê? O propósito de Deus pode ser frustrado nesse sentido? Não, o que Deus tem para nós, só se nós sairmos do propósito. O propósito continua. Quem ficar no propósito, o propósito vai se cumprir na vida dele. Quem ficar no propósito. Agora, quem sair do propósito é de outra questão, porque isso é condicional. O que é incondicional, o que não depende de nada, é o que Deus já preparou para nós. O que Deus já preparou para nós. Agora, se nós sairmos do propósito que Deus preparou para nós, o que vai acontecer? Ladeira abaixo. Exatamente. Então, o crente tem que entender isso. Ah, não posso perder a salvação. Pode, se você se desviar. Se você continuar obediente, não tem diabo que vai tocar na sua vida. Se coloque sobre os seus pés, faça assim com as mãos em forma de concha. Senhor nosso Deus e Pai, a todos presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho, com a suave e doce consolação do teu Espírito Santo. Dê a todos nós um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, meu Pai, no encorajamento, no consolo do Divino Espírito Santo. Assim eu oro e os abençoo. Em nome de Jesus, amém. E as palmas não vão não vai embora sem capaz de Cristo, o irmão que está do seu lado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Também para terminar com a comunhão. Não, no fim, ele é bom, ele é bom meu. É bom demais o telefone. Bom demais, mas dele também é muito pouco, vai ver o mais dele. Ô, Eduardo, te chamou assim. Ó, oi, Matheus. Oi? Uma hora é você. Vai, Deus.